Deus abençoe os irmãos do louvor, os irmãos que nos ajudaram. Ezequiel capítulo 12, verso 1 e 2. Ezequiel 12, verso 1 e 2. Se você estiver com a Bíblia, acompanhe na frente, mas acredito que todos estão. Amém. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde. Tem olhos para ver e não ver. Tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque é casa rebelde. Senhor nosso Deus, falai conosco, abençoai-nos, abençoai teu povo, a tua igreja, abre o entendimento do teu povo para compreender a tua santa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, um povo rebelde. E o subtítulo da mensagem é Acorda a Igreja. Dias para trás, o deputado federal Nicolas, lá do estado de Minas Gerais, fez uma caminhada de Minas até o DF. E o tema foi Acorda Brasil. Aqui acorda a igreja. Tá? Quando falamos em rebeldia, estamos falando de quê? De uma atitude de oposição. Estamos falando de desobediência. Aquele que é desobediente é rebelde, né? Que resiste às regras. Pessoa que está sempre resistindo àquelas regrinhas, que não quer cumprir, não quer obedecer à autoridade. Isso é caracterizado por insubordinação, teimosia, né? Pessoa que é cabeça dura, e aí por aí vai. Em se tratando da nossa fé, da minha fé, da sua fé, pessoas rebeldes são pessoas que se distanciaram de Deus. Por quê? Por não querer se submeter à sua palavra. Por não querer, por se achar autossuficiente. Eles acham que não precisam da palavra de Deus. Eles pensam que não precisa de se submeter à vontade de Deus. E eu assisti um vídeo essa semana no pastor que é influenciador, e ele posta muito vídeo interessante. Devia ter salvado esse vídeo. E ele falou assim: eu vou te mostrar um vídeo de um ateu. É um ator, eu não vou citar o nome dele aqui. Ele trabalhou na Rede Globo, muito famoso, e ele é ateu. E ele falou assim: olha, ele me pergunta, olha, você, que livro que você lê? Eu assim, eu leio a Bíblia. Se você lê a Bíblia, eu leio. Sabe quantas vezes eu já li a Bíblia toda? 6 vezes. E ele explica. É um livro, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, tem muita raiz ali. Você aprende ensinamentos maravilhosos. Um ateu falando bem da Bíblia, e o crente que tem a Bíblia na mão não lê. Né? Segundo o levantamento, irmãos, olha só, veja bem. Segundo o levantamento, essa geração que estamos vivendo, a chamada geração Z, e eu não faço ideia quem que dá o nome dessa geração, aproximadamente de 1995 até 2010 é chamada geração Z. E em estágio de desenvolvimento está a geração alfa, né? Nascida a partir de 2010. E é chamado de uma geração que não quer escutar. Essa geração não quer escutar ninguém. O pai fala, o filho não escuta. Né? O patrão, o encarregado, o professor. Irmão, ser professor hoje é uma tarefa terrível. O professor tinha que ganhar mais. Misericórdia. Já fui, substituí algumas aulas, meu Deus. É as 2 primeiras carteiras só que presta atenção o resto. Meu Deus. O professor falou para mim, como no ensino médio, falou assim: olha, filho, eu dou aula para quem quer. Está vendo esse grupinho aqui? Você falou, citou o nome dos alunos na época. A maioria eu não conheço ainda. O resto lá não quer. Vocês querem, eu vou dar aula para quem quer. Não vou perder meu tempo, não. Então o Senhor, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que você esteja atento. Essa é uma geração que não quer escutar os mais velhos.
Vivemos em dias tão difíceis, onde a geração nós assim nunca escutávamos. Lembra das histórias dos nossos pais? Quem já sentou na potenda ou na varanda, ficou ouvindo a história do pai e da mãe, do avô? Aquilo ali a gente ficava a tarde inteira, né? Ainda contava aquelas histórias e ficava com medo, né? Da assombração, sei lá. Mas aquilo era bom, não era? Hoje em dia não tem isso mais. Nem na hora do almoço não tem, porque cada um pega o prato, vai para o seu quarto, lá para o sofá, para a televisão, e não conversa mais. Essa geração também, geração Z, geração Alfa, tem um apelido para ela, que eu não sabia, pesquisei essa semana. Geração Floco de Neve. Acho que a maioria que não sabia. Por que, pastor, que é chamado floco de neve? Segundo estudiosos, pois é uma geração que se ofende com facilidade. Eu te pergunto, irmãos, o povo de hoje está se ofendendo fácil? Tá, irmãos. É geração floco de neve. Não pode ter na igreja, não. Mas deve ter alguns infiltrados por aí. Né? É tudo dando em toque. Se o pai e a mãe corrigem, diz tanto para chorar. Meu amigo, na minha época, minha mãe criou filho, criou já 4 filhos, eram 6, né? Mas as duas mais velhas já tinham casado, então ela criou 4 filhos praticamente sozinha. E a velhinha, irmão, na hora de bater não era chinela, não. Era o fio do ferro, era a mangueira do chuveiro. Antigamente o fio do ferro ele desconectava, lembra? É coisa antiga, irmão. Hoje é tudo, graças a Deus que já passou essa época. Mas ninguém fica com raiva do pai e da mãe, não. E na maioria das vezes a gente nem chorava. Né? É como quando a gente ia brincar de bola lá no campinho, geralmente era só terra, que você machucava, ralava os joelhos, a gente abrir aqui, você vai ver que tem que machucar para tudo quanto é lado. Você não podia nem chorar. Geralmente você passava na casa do vizinho, pegava a mangueira e jogava água, não é? É ou não é? Chegava em casa sem mancar. Porque se a mãe descobrisse o que acontecia, se o pai descobrisse, era outra surra. Hoje em dia tudo não me toca, não pode fazer isso. Meu filho não quer isso, não quer aquilo. Pai, mãe, seu filho, enquanto até 12, 13 anos é o pai quem decide o que ele come, o que ele vê, o que ele assiste. Quando ele vai ser dono do nariz dele, quando ele estiver pagando água, luz, telefone, a conta, o aluguel, a prestação da casa, aí ele vai ser dono do seu nariz. Enquanto estiver debaixo do seu teto, quem manda é você. Essa geração não me toca, então é um problema. Então, quais são as características da rebeldia? Obstinação, coração endurecido, teimosia. Olha em Jeremias 5:23. O que Deus fala com o seu povo? Este povo é de coração rebelde, pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. É um povo rebelde. Se Deus falou assim com o seu povo naquela época, imagine hoje. Imagine hoje, irmãos. É um povo que está se rebelando, que está rejeitando os ensinamentos bíblicos. Olha só Isaías 30, verso 9. O que a Bíblia diz? Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. O povo hoje não quer ouvir a lei de Deus. O povo hoje quer interpretar as Escrituras à sua maneira. Irmãos, mas a palavra de Deus não é para ser interpretada, é para ser obedecida. Deve ser cumprida. Deve colocá-la em prática com prazer, porque senão vai acontecer que
quando a Bíblia fala, o que Deus falou para esse povo era terrível. Olha, Isaías 65:2, estendia as mãos todo dia ao povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após seus pensamentos. Então, é um povo hoje que está caminhando segundo o seu pensamento, que não quer ouvir conselho, que não quer ouvir os pais, que não quer ouvir os mais velhos, e a consequência é uma geração frustrada. Porque é um povo que tem olhos para ver e não vê. Não estão vendo a batalha espiritual que a gente está vivendo todo dia. Todo dia, a maioria de nós tem que matar 1 leão por dia. O pecado está se alastrando de uma maneira fenomenal. Hoje, irmão, tudo é normal, tudo é permitido. Por exemplo, alguns dados, segundo a USP, a Universidade de São Paulo, o homossexualismo cresce no Brasil. Segundo a USP, um estudo da USP e Unesp, publicado aqui tem o nome aqui, estimou-se que cerca de 12% da população adulta brasileira se identifica como parte da comunidade LGBT. 12% da população. Como o Brasil tem mais de 200 milhões, tem mais de 20 milhões. Fazendo de cabeça. Nosso jovem está sendo bombardeado todos os dias com a doutrina woke. Eu falei que esse dia para trás, que surgiu nos Estados Unidos na década de 80, que vem do inglês woke, quer dizer acordar. Então, esse era o significado de estar desperto para as injustiças sociais. E com isso, a comunidade LGBT se enquadrou e começou a divulgar com esse pensamento woke, que começou lá nos anos 60. Com o termo stay woke, né? Esteja acordado. É preciso, esteja acordado. Eu preciso, então, estar alerta, porque está passando aí fora. Pai e mãe, você tem que pegar, saber o que os seus filhos estão estudando na escola. Porque as pautas desse povo abrangem o quê? Diversidade, igualdade de gênero, feminismo, ativismo, como já falei, LGBT, que ia mais e por aí vai, que a letra não acaba, que combate a família. Essa doutrina visa desconstruir o binarismo, ou seja, o termo homem, mulher, macho e fêmea, que acabar com esse termo. Tá? E ameaça a família tradicional, homem e mulher. Catalão, quando eu mudei para cá, a gente não via casal homossexual no mercado, agora você vê muito. E nas ruas, é ou não é? A gente respeita, claro, são seres humanos, são livres, mas a gente não concorda, mas respeita. E estão induzindo as crianças ao erro através de professores de literatura nas escolas. Estão colocando dúvida na cabeça das crianças. E eu vou te mostrar um dado alarmante. Eu sei que é um tema chato, mas a gente tem que abrir os olhos. O povo que vê, que tem olhos e não vê. Estamos falando agora do povo que tem olhos para ver e não vê. Nós não estamos vendo o que está se passando diante de nós. Por exemplo, feminicídio em 2025 atingiu nível recorde. Foi 4 mulheres mortas por dia. É muita coisa. O crime organizado, segundo a Gazeta do Povo, no país, as 88 facções lideradas pelas maiores, sabe quantos por cento que cresceu em 5 anos? 237%. O crime está se espalhando que nem praga. E olha que a Gazeta do Povo é um jornal sério. Total de casos, estudos indicam que no Brasil registrou
que dá em torno de quase 44 casos por dia. 44 pessoas em 2024 tiram sua própria vida. Nós temos que abrir nossos olhos. Eram pessoas que nós poderíamos estar falando o amor de Deus para eles. Outra análise aponta mais ainda que 147 mil suicídios foram registrados entre 2011 até 2022. Talvez você fale, pastor, mas isso são pessoas problemáticas, depressivas, com síndrome, criança. Talvez você ache que criança não tem suicídio, né? A taxa de suicídio entre as crianças e adolescentes aumentou 160% nos últimos 22 anos, intensificando-se após 2011. Por quê? Por que aumentou? Porque a tecnologia aumentou. As crianças têm acesso a tudo e os pais estão lá em casa na sala, enquanto o filho está no quarto no celular e ele não sabe o que o filho dele está fazendo, e o filho dele está trancado ali com pessoas que estão influenciando a mente dele. Na nossa época não tinha isso. Você ia para o quarto, o máximo que tinha era o rádio de pilha para você escutar uma música. Não era? Não tinha nada disso. Geralmente a gente levava para o quarto um livro para ler, histórias para ler, a Bíblia para ler. Hoje em dia a coisa mudou. As crianças estão sendo bombardeadas. O número de divórcios aumentou, como eu vou falar agora mesmo. Os pais separados, problemas e mais problemas as crianças estão sofrendo. Sem contar que o Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. A tentativa de suicídio, o Brasil registra mais de 30 intenções por dia, além daquelas que são, infelizmente, a pessoa consegue se matar, tirar sua própria vida. Ainda fica 30 que tenta mutilar sua própria vida. É uma geração que tem olhos para ver, mas não está vendo, não está enxergando. Ó, 1 Coríntios 10, 23, o que diz aí? Eu falo muito esse versículo aqui na igreja. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas edificam. Irmãos, por sermos livres, a gente está vendo só o que a gente quer. Lembra que eu falei no começo da geração foco de neve? Geração que está se ofendendo fácil. Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que eles não querem, não escutam os mais velhos, não escutam os mais sábios. Sabe por quê? Porque não quer ser contrariado, não quer ouvir ninguém para não ser contrariado. Tipo assim, o que eu penso é que é correto, todo mundo está errado. Essa geração não está vivendo isso. Não pode ser contraditório, não gosta do contraditório, não gosta de ser questionada. Nem tudo é isso, nem tudo te convém. Tem coisas que até é lícito, mas não convém para o crente. Tem coisas que não é lícito, você não pode fazer, mas tem coisas que você pode, mas não deve. Aí entra uma coisa chamada bom senso Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com Ele. Nós não estamos vendo o sofrimento que está bem debaixo do nosso nariz. Estamos agindo como sacerdote levita, lá de Lucas 10. Conta-se a Bíblia aqui em Lucas 10 que um homem foi pegado por salteadores, o espancou, tomou tudo que ele tinha e largou ele como morto. E por ocasião passou o sacerdote que passou de lado. Depois foi o levita e também passou de lado. A gente está falando de dois membros da igreja: o sacerdote que ministrava e o levita que adorava e ajudava na comunhão, lá na adoração. Mas até que passou o samaritano, e o samaritano teve piedade daquele homem. O samaritano é uma nação mista, era judeu com as nações vizinhas. Então aquele
Sabe aquele crente que é mais ou menos? Filho samaritano. Crente Raimundo está na igreja do mundo. É aquele lá que ajudou. Tem olhos para ver e não ver. Nós estamos dentro dessa geração. A gente escolheu não importar. Escolheu viver a nossa vida. Né? Lembra do seriado lá do Chaves? Certa vez lá o professor Girafales foi dar um problema assim: Chiquinho, eu vou te dar um problema. Ela falou: mas eu já tenho tanto, você vai me dar mais? A gente está nessa situação. Nós estamos nessa situação. Por quê? Nós não estamos querendo importar com o problema alheio do outro. Mas a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. E assim você vai cumprir a lei de Cristo. Eu tenho os meus problemas, eu oro por ele, eu luto, mas a Bíblia diz: orar pelos vossos inimigos e amar aqueles que nos perseguem. Eu preciso orar, amar e zelar pelo meu testemunho, pela minha fé. Orar por aquele que me persegue e amar os meus inimigos. As pessoas estão se matando, os jovens estão se perdendo, as famílias estão sendo destruídas de uma forma terrível. Por exemplo, o tempo médio de duração do casamento é de aproximadamente 13,8 anos, segundo o dado do IBGE 2024. Reflete que é uma tendência de queda livre. A família está desestruturando. Acorda, Brasil, acorda, igreja, tem que orar e buscar em favor das famílias. Temos que abrir os olhos. Olha só, pela primeira vez na história do Brasil, viver em união consensual, morar juntos sem formalizar o casamento no cartório, tornou-se mais comum que o casamento formal. Ao chamado união consensual, abaseado ou ligado, atingiu 39%. Já casamento é 37,9%. Porque as pessoas estão com medo de compromisso. A igreja tem que acordar e defender a família. Pastor, por que o casamento é importante? Porque o casamento que tem como base a Bíblia Sagrada, que tem como base uma união feita no altar, diante do Senhor, que a Bíblia diz: bom é que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia ainda vai além, que o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. É você, sua esposa e Deus. É você, seu marido e Deus. Esse casamento tem base no altar do Senhor. Sustenta a igreja e sustenta a nação. A igreja precisa enxergar o que está se passando em volta. No nosso bairro, na nossa nação. Dá uma olhada lá no seu bairro, como é que está. Nós temos olhos para ver e não ver. Agora vem a segunda parte: temos ouvido para ouvir e não estamos ouvindo. Podemos dizer, irmãos, que estamos duplamente surdos, porque nós estamos ouvindo o clamor das pessoas diariamente, e também que estão clamando pela nossa ajuda, e também nós estamos ouvindo a voz de Deus. E o que a voz de Deus nos manda? Levar a salvação às outras pessoas. É levar a salvação adiante, é passar o seu testemunho adiante. Quando nós dizemos testemunhar, o que é um testemunho? Daquilo que Deus fez na sua vida. Você vai testemunhar das maravilhas e grandezas de Deus que Ele fez na sua vida. E o principal é a salvação. Romanos 8, agora não tem condenação para nós. Você foi liberto de todo o pecado, Ele te perdoou. Olha só, Isaías 66, verso 4. Também eu quererei as suas ilusões,
Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos seus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Deus estava dizendo, eu clamei, mas ninguém ouviu. Deus estava dizendo, olha, falei dos seus temores, vou trazer os seus temores, as suas ilusões sobre ele, mas eles escolheram fazer aquilo que eu não agrado. Amém? Essa geração foco de neve, só quer fazer o que gosta. Se eu fizer só o que eu gosto, por exemplo, a gente fala muito sobre casamento. Por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios 5 que o Senhor tipificou o casamento como Cristo e a igreja. Então, o casamento é uma espécie como Cristo e a igreja. Marido, amar a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Né? Por exemplo, se eu, quem é jovem, aí diga amém. Pois é o jovem que vai se casar. Se você for casar-se para que alguém faça a sua vontade, não case. Fique solteiro pro resto da vida. Fique que nem Paulo. Casamento, você vai se casar, segundo 1 Coríntios capítulo 7, para agradar o outro, para fazer a vontade do outro. Você vai casar para ser feliz? Não. Você vai casar porque você é feliz. E você quer dividir a sua felicidade com a pessoa que você ama. Né? Assim como eu, quando me casei, não me casei para que a minha esposa fizesse a minha vontade. Eu casei para fazer a vontade dela. Eu sei que eu não dou conta de fazer. A gente tenta, mas não dá, né? Tem hora que você está sempre batendo na trave. Nunca está entrando na bola, mas a gente tenta. Conselho meu, irmão em Cristo: Deus não está preocupado com o que você pensa. Deus não está preocupado com o seu sentimento. Ele quer que você obedeça a Ele. Ele quer que você obedeça. Semana passada eu disse aqui, eu vi um radialista falando, olha, no passado, eu não lembro da minha mãe me falar eu te amo. Eu não lembro do meu pai me falar eu te amo. Mas antes não tinha isso. Hoje se fala muito no Brasil, mas não tem a prática. Antigamente não falava tanto, mas o cuidado era muito, né? Quando o filho precisava, estava a mãe ali, o pai, era cuidado, zelo, proteção. É o que Deus faz conosco, cuidado, zelo, proteção. Então preciso entender que eu preciso sair da zona de conforto e passar a servir a Deus. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que o meu Deus quer. Porque obedecer a Deus é o melhor para a sua vida. Por exemplo, se ouvirmos a voz de Deus, não iremos gastar nosso dinheiro à toa. Isaías 55, porque gastares o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso suor naquilo que não te satisfaz. Quem escuta a voz de Deus não tem como ele se dar mal na vida. Quem escuta a voz de Deus vai prosperar. Se ouvirmos a Deus, não vamos adorar outros deuses. Êxodo 20. Eu não vou me prostrar diante de Deus, outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma que é no céu e na terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 20. Se a gente ouvir a Deus, nós não iremos adulterar, cobiçar ou matar. Está em Êxodo 20 também, dentro dos 10 mandamentos. Se ouvirmos a Deus, eu vou me enriquecer. Se você ouvir a Deus, você vai se enriquecer. Pastor, onde é que está isso? Provérbio 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Como é que eu faço para ser abençoado por Deus? Tem que dar ouvido a Ele, né? Então escuta a voz de Deus. Se ouvirmos a Deus, a gente vai tratar
Isso é Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Coloque em Lucas 6,38. Acorda, igreja. A gente tem que acordar para esse mundo, para o mundo que estamos vivendo hoje. Quando eu estava fazendo IBA, lá um dia o pastor Lindomar estava ministrando e falou assim: olha, determinado pregador disse assim: um bom pregador, ele sobe no altar no domingo, com a Bíblia debaixo do braço e o jornal debaixo da outra. O que ele estava dizendo? Você precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo aí fora, para que você saiba o que pregar. Olha só, dai e ser-vos-á dado. O que eu dou, eu recebo. Eu trato você bem, você me trata bem. Eu vivo te tratando mal, eu quero que você me trata bem. Isso não vai acontecer. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. É assim, como eu trato o outro, ele me trata. Então vamos ouvir a voz de Deus, pois um dia vamos estar diante de Cristo. Um dia eu vou estar diante dele. Um dia nós iremos estar diante dele, ou no dia do juízo final, ou antes, para receber o galardão. Ou no tribunal de Cristo, ou no juízo final. Eu quero estar no tribunal de Cristo. E aí, irmão, como é que vai a sua audição hoje? Você está ouvindo a voz de Deus? Você tem ouvido o clamor, o sofrimento das pessoas que estão do seu lado? Qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém? O que é dar ouvidos? Pega lá no dicionário. Prestar atenção, dar crédito, atender, obedecer o que alguém diz. Isso é dar ouvido, é prestar atenção, também obedecer. No caso do nosso Senhor, passe a dar atenção à voz de Deus. Dê crédito ao que a Bíblia diz, porque o que o Senhor falou, o profeta Ezequiel, é muito ruim. Tu habitas no meio da casa rebelde. Tem olhos para ver, mas não está vendo. Tem ouvidos para ouvir, mas não quer ouvir. É ruim, muito ruim. Fala da voz de Deus para o próximo, convide as pessoas, leve a salvação ao outro. Ah, pastor, eu não sei pregar. Como é que eu faço? Se você convidar para o culto, você pregou. Se você falar, Jesus te ama, ele derramou teu sangue lá na cruz por você, você já pregou. Se você crê ao Senhor, meu pastor, e nada me faltará, você já pregou. Você precisa entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala do amor de Deus. Fale do amor de Deus aos seus vizinhos, seus parentes, porque nós temos que acordar. A igreja do Senhor tem que acordar. Vamos ficar em pé, porque é muito ruim. Eis que cedo veio, e o meu galardão estará comigo, para dar a cada um. Diz a Bíblia, eis que cedo veio, diz na